Olá, sou Andrew Knoll e você está no Ficções Performativas. Vamos dar continuidade e finalizar a leitura do texto A Escrita da História, a organização de Peter Burke, historiador, da leitura do primeiro capítulo, intitulado A História Vista de Baixo, do historiador Jim Sharp. A história vista de baixo, ou história popular, é uma corrente historiográfica desenvolvida em grande parte da Inglaterra que busca produzir conhecimento histórico a partir do ponto de vista de pessoas consideradas comuns, em oposição à história dos grandes políticos e líderes militares, que normalmente protagonizam o estudo do passado. Foi dominado, em sua maioria, por historiadores de vertente marxista, e é sobre isso que estamos vendo. Se você está chegando agora, dá uma olhadinha aqui no card, para pegar o link logo abaixo aqui da descrição do vídeo, para acompanhar a leitura desse texto desde o início. Uma leitura curta, relativamente. Então, sem mais, peguem seu café, chá, água, o que quiserem, estique as pernas, fechem os olhos e vamos à última leitura. Espera-se que as páginas precedentes tenham pelo menos convencido o leitor de que a escrita da história vista de baixo é um projeto que se comprovou extraordinariamente frutífero. Atraiu a atenção de historiadores que estão trabalhando em várias sociedades passadas, tanto geograficamente variadas quanto cronologicamente estendendo-se dos séculos XIII ao XX. Esses historiadores são oriundos de vários países e de várias tradições intelectuais e posições ideológicas. Ao escrever a história vista de baixo, esses historiadores buscaram socorro de formas tão variadas quanto a quantificação, com a ajuda do computador e da teoria antropológica, e seus achados apareceram em formatos tão diferentes quanto o artigo erudito técnico e o livro best-seller. Chegou o momento de se tirarem algumas conclusões gerais sobre os trabalhadores que operaram neste canto frutífero, embora confuso, do vinhedo de Clio. Está pelo menos claro que vários historiadores foram bem-sucedidos na superação dos obstáculos não insignificantes que impedem a prática da história vista de baixo. Mais especificamente, vários estudiosos reconheceram a necessidade de dar um salto conceitual para aumentar sua compreensão das pessoas das classes inferiores nas sociedades passadas e tiveram então de prosseguir para realizar com sucesso aquela proeza de ginástica intelectual. Edward Thompson, Carlo Ginzburg, Emmanuel Leroy-Ladurie e outros, partindo de pontos diferentes e tendo em vista objetivos históricos diferentes, foram todos capazes de demonstrar como a imaginação pode interagir com a erudição para ampliar nossa visão do passado. Além disso, o trabalho desses e de outros historiadores mostrou como a imaginação histórica pode ser aplicada não somente para estruturar novas conceituações sobre a temática da história, mas também para questionar de outra forma os documentos e fazer coisas diferentes com eles. Há 2 ou 3 décadas atrás, lembre o livro, editado em 1992. Há 2 ou 3 décadas atrás, muitos historiadores teriam negado a possibilidade, com base em evidências, de se escrever uma história séria sobre vários temas que agora são familiares: crime, cultura popular, religião popular, a família camponesa. Desde medievalistas tentando reconstruir a vida das comunidades históricas, até historiadores orais, registrando e descrevendo a vida das primeiras gerações no século XX, os historiadores que trabalham com essa visão de baixo mostraram como o uso imaginativo do material da fonte pode esclarecer muitas áreas da história, que de outra forma poderia se supor estarem mortas e condenadas a permanecer na escuridão. Mas a importância da história vista de baixo é mais profunda do que apenas propiciar aos historiadores uma oportunidade para mostrar que eles podem ser imaginativos e inovadores. Ela proporciona também um meio para reintegrar sua história aos grupos sociais que podem ter pensado tê-la perdido, ou que nem tinham conhecimento da existência de sua história. Como já observamos, a colocação inicial da história vista de baixo na história da Revolução Francesa ou na história do movimento trabalhista britânico causa aqui alguns problemas, embora permaneça verdadeiro que o trabalho sobre a massa populacional no século XVIII ou a classe trabalhadora do século XIX tenha proporcionado alguns dos mais significativos exemplos de como a história inopinada de setores da população pode ser descoberta. Os propósitos da história são variados, mas um deles é prover àqueles que a escrevem ou a leem de um sentido de identidade,
dê um sentido de sua origem. Em um nível mais amplo, este pode tomar a forma do papel da história, embora fazendo parte da cultura nacional, na formação de uma identidade nacional. A história vista de baixo pode desempenhar um papel importante neste processo, recordando-nos que nossa identidade não foi estruturada apenas por monarcas, primeiros ministros ou generais. Este ponto tem outras implicações. Em um livro sobre a história de um grupo que era inegavelmente de baixo, os escravos negros nos Estados Unidos no período pré-guerra civil, Eugênio de Genovese declarou que o seu principal objetivo era explorar a questão da nacionalidade, da identidade, que seguiu furtivamente a história afro-americana desde seus primórdios coloniais. Mais uma vez, como por exemplo no trabalho de Thompson sobre a classe trabalhadora inglesa, o uso da história para auxiliar a autoidentificação é fundamental. Mas poderia ser observado que o livro de Genovese tem o subtítulo de O Mundo que os Escravos Construíram. Para Genovese, os seres humanos que formavam sua temática, embora sem dúvida socialmente inferiores, foram capazes de construir um mundo para si. Por isso, eram atores históricos, criaram história, muito mais do que foram apenas um problema que contribuiu para envolver políticos e soldados brancos em uma guerra civil e que os políticos brancos iam finalmente resolver. A maior parte daqueles que escreveram a história vista de baixo aceitariam, em um sentido amplo, a opinião de que um dos resultados de terem seguido essa abordagem tem sido demonstrar que os membros das classes inferiores foram agentes cujas ações afetaram o mundo, às vezes limitado, em que eles viviam. Voltamos à argumentação de Edward Thompson, de que as pessoas comuns não eram apenas um dos problemas com que o governo tinha de lidar. Mas, lamentavelmente, temos de admitir que, embora o conceito tenha estado conosco por mais de 2 décadas, estamos em 2023, então, na verdade, por mais de 5 décadas, a história vista de baixo até agora causou comparativamente pouco impacto na história da corrente principal ou na alteração das perspectivas dos historiadores da corrente principal. Encarando o problema por um de seus níveis básicos, os compêndios de iniciação à história têm pouco a dizer sobre o assunto. A maior parte dos estudantes que desejam descobrir de que trata a história ou como ela deve ser feita ainda se volta ou é dirigida para o que é atualmente uma obra absolutamente obsoleta, o livro chamado What is History, de E. H. Carr. Lá encontrarão uma visão bastante limitada do que poderia ser a resposta a essa intrigante pergunta. Em particular, descobrirão que Carr não tem a imaginação aberta em relação à temática da história que historiadores posteriores demonstraram e que Braudel e outros escritores da tradição inicial dos Annales já haviam estabelecido antes de ele ter escrito o seu livro. Por isso, sua declaração de que a travessia de César, daquele pequeno riacho, o Rubicão, é um fato histórico, enquanto a travessia do Rubicão por milhares de pessoas, antes ou depois dele, não interessa absolutamente a ninguém, fecha aspas. Por isso, essa declaração dele sugere que a história do transporte, da migração e da mobilidade geográfica não lhe ocorreram. Similarmente, seus problemas de aceitação da morte a pontapés de um vendedor de pão de gengibre em Stalybridge Wakes em 1850, como um fato histórico, insinua-se que o vendedor de pão de gengibre pode ter tido uma visão mais clara do tema. Como um fato histórico, demonstra que ele não havia considerado a história do crime como um tema. Se uma obra foi escrita para substituir a de Carr como um compêndio de iniciação à história, é óbvio que seu autor, à luz da história vista de baixo e dos desenvolvimentos recentes mais amplos da história social, necessariamente terá uma visão mais ampla do passado. Por conseguinte, nosso ponto final deve ser que, por mais valiosa que a história vista de baixo possa ser no auxílio ao estabelecimento da identidade das classes inferiores, deve ser retirada do gueto ou da aldeia de camponeses, das ruas da classe trabalhadora, dos bairros miseráveis ou dos altos edifícios,
e usada para criticar, redefinir e consolidar a corrente principal da história. Aqueles que escrevem a história vista de baixo não apenas proporcionaram um campo de trabalho que nos permite conhecer mais sobre o passado, também tornaram claro que existe muito mais, que grande parte de seus segredos que poderiam ser conhecidos ainda estão encobertos por evidências inexploradas. Desse modo, a história vista de baixo mantém sua aura subversiva. Há um perigo distante de que ela, como ocorreu com a escola do Zanal, possa se tornar uma nova ortodoxia, mas no momento ainda faz troça da corrente principal. Certamente existirão historiadores, tanto acadêmicos quanto populares, que planejarão escrever livros que implícita ou explicitamente neguem a possibilidade de uma recriação histórica significativa das vidas das massas. Mas seus motivos para agir assim serão cada vez mais duvidosos. A história vista de baixo ajuda a convencer aqueles de nós, nascidos sem colheres de prata em nossas bocas, de que temos um passado, de que viemos de algum lugar. Mas também, com o passar dos anos, vai desempenhar um importante papel, ajudando a corrigir e a ampliar aquela história política da corrente principal, que é ainda o cânone aceito nos estudos históricos britânicos. Fim da leitura do texto. Obrigado por acompanharem até aqui. Obrigado pela sua audiência. Essa foi a leitura do texto A História Vista de Baixo, do autor historiador Jim Sharp, contida no livro A Escrita da História, do historiador, autor, organizador do livro Peter Burke, organizador porque além desse texto de Jim Sharp, o livro contém outros textos. Curtam esse vídeo, se inscrevam no canal, dê uma olhada no canal, tem outras playlists lá que podem interessar, tem leitura de peça de teatro, tem leitura parcial de literatura, parcial porque obviamente literatura, não é mesmo? Tem direito autoral e tem leitura de outros textos críticos, artigos, dissertações que, quem sabe, possam vir a lhe interessar para a sua pesquisa, para a sua curiosidade ou para o seu deleite. Obrigado até aqui. Sou Andrew Knoll, você está no Ficções Performativas. Em breve, mais leituras. Um abraço, paz e bem.